Deus não trabalha segundo a ótica humana. Deus não vê como o homem vê. Às vezes você vai olhar para uma situação e ela vai ser uma coisa sem lógica. Tem uma música que fala assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Parece que o mar não vai se abrir. São apenas aparências. Nós não podemos ser levados por aparência. As aparências enganam. E o que é aparente pode fazer você perder uma batalha. As aparências podem levar você à desistência. As aparências podem levar você a uma grande derrota. Mas se você olhar para as situações segundo a ótica da fé, então você terá grandes possibilidades de ser um grande vencedor. As coisas acontecem. Mas nós precisamos estar preparados para os acontecimentos. Todos. Independentemente ou dependendo do nosso posicionamento, isso vai definir a nossa vitória ou a nossa derrota. Eu vi uma pastora, Valnice Vanessa, uma pregadora brasileira na Europa, vos trazendo a palavra de Deus. Eu vi ela falando bem assim, olha, o gigante só tem tamanho, o gigante só tem aparência. É verdade? E aí, você tá com medo do gigante? Por causa do tamanho dele? Por causa da aparência do gigante? Pessoas que são condicionadas por aquilo que eles veem diante dos seus olhos. E não são movidas pela fé. Ou não são direcionados pelo acreditar em dias melhores, em situações melhores, o que você possa ser um vencedor. Ou simplesmente pelo fato de ter uma autoestima baixa, achar-se pequeno e achar que não é capaz de ser um vencedor. Pessoas que se sentem insignificantes. Muita gente se sente tão pequenininho, se sente um nada e acha que não vai conquistar. Bom, o gigante só tem aparência. Mas então nós vamos ver onde é que está isso na Bíblia. Porque esse tema é um tema muito importante e faz toda a diferença em você vencer o gigante ou você correr do gigante, ou não vencer o gigante. Saiba que se você tiver coragem, posicionamento e fé, Deus ele vai honrar a tua fé. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e 7. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante do Senhor o seu ungido. Samuel havia sido enviado à casa de Jessé, o belemita, enviado por Deus, para que ali na casa de Jessé ele ungisse um rei. E então, quando chegou lá, passou diante do profeta Eliabe. E Samuel disse: certamente é esse o escolhido de Deus. O profeta se deixou levar pela aparência de Eliabe. Foi movido por aparências. E ele viu aquele homem forte, alto, bonito.
era soldado do exército de Saul, um homem guerreiro. Quando o profeta bate os olhos em Eliabe, ele diz: certamente esse aí é o ungido do Senhor. Só que aparências enganam, meu irmão. Muitas vezes nós somos movidos por aparências e quebramos a cara. Muitas vezes nós somos movidos por aquilo que nós vemos e nos frustramos, nos decepcionamos, simplesmente porque não estamos atentos a algumas verdades bíblicas. Quando a Bíblia vai nos atentar, nos mostrar o caminho e dizer: filho, ei, profeta Samuel, é por aqui, não é por ali não. Se for por ali, você vai perder o caminho. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura ou estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Pronto, simples assim. O homem, ele vê, ele se atenta para o que está diante dos olhos. Mas Deus, ele conhece o coração. Ele sabe quem o homem é de dentro para fora. Quando o Senhor diz para Samuel: não atentes para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. A Bíblia aqui nos alertando, ou o texto bíblico nos chamando a atenção, o Senhor falando com Samuel: não atentes para a aparência. Deus não vê como o homem vê. E então passou-se diante de Jessé, de Samuel, os 7 filhos de Jessé. Nenhum desses. O Senhor foi falando com ele. E quando Samuel, então, se assusta ou se atenta para o fato de que todos ali já haviam passado diante do profeta. Então o profeta chama Jessé, o belemita, e fala: olha, acabaram-se os moços? Aí ele se lembrou que havia o menor da casa. Ele não estava ali, estava no campo cuidando de ovelhas. Era o mais improvável. Se você olhasse para ele, você não ia dar nada por ele, porque dentre os irmãos de Davi havia homens de alta estatura, homens guerreiros, bonito, forte. Certamente, como disse Samuel, certamente esse é o rei, esse é o ungido. E o Senhor logo diz para ele: não atentes para a sua aparência. Então você observa como é que Deus não trabalha segundo a ótica humana. Deus não vê como o homem vê. E o apelo que eu vos trago nesta hora é: seja uma pessoa mais espiritualizada, mais espiritual. Tenha mais fé, meu irmão. Acredite em você mesmo. Quando você olha no espelho e se acha tão insignificante, e acha que não tem direito de conquistar, de possuir, isso é uma autossabotagem. Você perde a sua bênção, porque você não acredita. Só que Davi, apesar de ser o menor da casa, apesar de não ser levado a sério quando deixaram ele lá no campo cuidando de ovelhas, sabendo Jessé que o profeta ia na casa dele para escolher um dos seus filhos para ungir rei, e na ocasião do profeta, né, ir lá, ninguém contava com ele. Ele estava lá no campo cuidando de ovelhas.